Bom dia a todo mundo. Vamos continuar as nossas aulas. A gente estava falando um pouquinho sobre a parte da agricultura no Brasil, e eu comentei com vocês que é um tema bem importante, tá? É um tema que a gente precisa entender e que, conforme eu já falei com vocês, no momento que o Brasil está numa crise desgraçada, no momento onde quase todos os setores da economia tiveram uma queda gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, a indústria caiu mais de 12%. A agricultura, mesmo nesse período de crise, a agricultura cresceu 2, 3%. Ou seja, é um setor de imenso destaque no Brasil, imenso destaque. E não é porque nós não moramos em uma área agrícola de destaque no país que a gente não precisa estudar sobre isso, tá? Exemplo, se a gente morasse no interior de São Paulo, a gente ia ver isso o dia inteiro, o dia inteiro. Por quê? Porque os seus pais trabalhariam nisso, os seus avós teriam trabalhado nisso, os seus irmãos, talvez você já estaria trabalhando nessa área. Mesmo assim, nós sabemos que, apesar de a gente não ter esse destaque, nós sabemos que Santo Aleixo, Magé, tem uma área agrícola. Tem uma área agrícola importante que a gente precisa compreender, entender as regras. Por que eu estou falando isso? Porque talvez algumas de vocês possam morar, seus pais possam trabalhar em área agrícola e você não tem ideia dos seus direitos. Só para dar um exemplo, se você mora em uma área agrícola, existem vários benefícios que o governo dá para quem mora em áreas agrícolas, para quem é agricultor, e que várias pessoas não conhecem. Por quê? Porque falta conhecimento, falta estudo, falta instrução, e cabe a vocês ensinarem. Só para dar um exemplo, os juros, tem agricultor que às vezes vai lá e pega dinheiro emprestado com a agiota da vida ou num banco. Ele não precisa fazer isso, porque se ele é agricultor, ele tem direito a pegar dinheiro emprestado diretamente no Banco Rural. O Banco Rural é, é um banco governamental que empresta dinheiro para agricultores que possui os menores juros do Brasil. Os juros que ele vai pagar no Banco Rural são juros muito, muito menores do que se ele for pegar no BMG da vida, se ele for pegar um empréstimo no Bradesco. Só que para isso ele precisa ter documentação. Então, muitos acabam desistindo de pegar dinheiro emprestado para poder aumentar a sua produção porque falta conhecimento para ele. E nós, principalmente vocês, vão ser uma geração muito mais instruída para poder ajudar nisso daí, tá? É importante a gente entender isso, principalmente, gente, a gente não sabe o nosso futuro. E talvez o nosso futuro, você pensa que nosso futuro... quando eu tinha a idade de vocês, eu jurava que meu futuro era morar no centro do Rio de Janeiro, trabalhando naqueles prédios. Nem consegui sair de Santa Luz, estou minha vida inteira morando aqui e não consegui sair. Então, a gente não sabe muito bem como que vai ser o nosso futuro, então a gente precisa entender como está funcionando as coisas. E, de novo, a agricultura tem um papel de destaque, pessoal, de destaque no Brasil, e a gente precisa entender bastante sobre isso, tá? A aula de hoje, pessoal, eu vou trabalhar dois temas. O primeiro é sobre estrutura fundiária no Brasil, como que é a questão das terras aqui no Brasil. E nós vamos ver que o Brasil tem uma das piores distribuições de terras do mundo, tá? Existe uma coisa aqui no Brasil que nunca foi feita, que a gente vai falar bastante, que chama-se reforma agrária. E aqui no Brasil, no país que tem uma desigualdade de terras, fora a desigualdade social em termos de renda, mas essa parte das terras tem um papel fundamental para a gente entender os problemas que a gente tem na nossa no nosso país, melhor dizendo. Tá? E depois eu vou trabalhar um pouco também sobre relações de trabalho no campo, que é uma coisa também diferente da cidade. Tá? A gente já vai falar sobre isso. Então vamos lá, começar a nossa aula. Aqui, pessoal, eu estou puxando para vocês um slide que trabalha sobre a questão da estrutura fundiária no Brasil. O que acontece? Se você for pegar essa questão
de terras foi uma coisa que sempre teve um papel importante na história do planeta, tá? E durante muito tempo isso daí foi uma concentração de poder, porque terra, se você é dono de grandes extensões de terra, significa que você pode ser considerado uma pessoa poderosa, tá? E durante vários momentos a concentração de riqueza era medida por isso, tá? Principalmente em períodos onde você não tinha grande presença de dinheiro. Se você fosse pensar na época lá do feudalismo, dos feudos, um feudo era medido pela sua grande extensão de terra, pelo seu número de vassalos, pelo seu número de camponeses trabalhando nela. Então, a terra era sinônimo de poder. E durante muitos anos, boa parte da história humana, a terra não foi considerada uma mercadoria. Ou seja, a terra não era um bem para ser vendido, era um bem para ser passado de geração para geração. Tá? Só que nós vamos ver que nós tivemos uma coisa muito importante que foi lá na primeira Revolução Industrial, que na primeira Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, no século XVII, 1800 alguma coisa, nós tivemos o cercamento dos campos. O que foi isso? Para poder aumentar o número de trabalhadores nas suas fábricas, o governo inglês vai promover o cercamento dos campos, que nada mais é do que você praticamente expulsar os trabalhadores, aqueles que habitavam terras, onde ele não tinha documentação daquela terra. Então, apesar de você estar morando ali há 3 gerações, 4 gerações, o governo vinha e te expulsava. Por quê? Porque o governo, na verdade, não queria que você ficasse no campo, queria que você fosse para a cidade para trabalhar nas fábricas. Principalmente na primeira revolução, que foi o período onde você vai precisar do maior número de pessoas possíveis trabalhando nessa fábrica para poder produzir. Tá? E esse cercamento dos campos, a Igreja Católica vai ter um papel, não só a Igreja Católica, a Anglicana também, vai ter um papel de destaque, porque boa parte das terras vão ser terras consideradas terras da Igreja. Se são terras da igreja, a igreja pode fazer o que quiser, principalmente o quê? Expulsar essas pessoas. Tá? Isso também foi feito aqui no Brasil. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa entender o que é uma estrutura fundiária. Tá? A gente vai entender que estrutura fundiária é a forma de como estão distribuídas as propriedades agrícolas. Tá? Ela pode ser feita de uma maneira equilibrada, ou seja, grande parte das pessoas vão ter os mesmos tamanhos de terra, não precisa ser necessariamente os mesmos tamanhos, mas você vai ter uma distribuição mais o que igualitária, tá? Ou você pode ter uma estrutura fundiária concentrada, ou seja, onde poucas pessoas ocupam mais espaço do que a maioria das propriedades. Aí que vai vir um problema, tá? E nós vamos ver que o Brasil nunca conseguiu sair desse problema, que é o problema da estrutura fundiária concentrada. E isso começou desde o início do processo de colonização do Brasil. Tá? Por quê? Porque em 1530, quando Portugal começou o processo de colonização do Brasil, ele já começou com concentração de terras. Por quê? Ele de cara vai criar as capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias vão ser dominadas por quem? Pelas Seis Marias, que foi criada essa lei das Seis Marias, onde Portugal cedia terras aos capitães donatários. Ou seja, Portugal escolhia algumas pessoas em seus territórios com fortunas, essas pessoas que tinham condições de sair de seu país e vir para o território recém-descoberto por Portugal, Brasil, e dava extensões de terra gigantescas para essas pessoas produzir, principalmente no primeiro momento, produzir a cana-de-açúcar. Tá? Depois vai ter extração do pau-brasil e por aí vai. Mas, de cara, isso daí já vai criar um regime de concentração de terra bem concentrado. Tá? Ou seja, desde o início do processo de colonização brasileiro, o Brasil já teve uma distribuição desigual de suas terras. Tá? Onde você vai ver as pessoas mais ricas com grandes extensões de terra. Isso vai prevalecer, tá, gente, até os dias de hoje.
Então, só para a gente não perder o fio da meada aqui, ó, em áreas gigantescas e determinado tamanho padrão da propriedade que se mantém até hoje no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, se você for pegar um mapa do Nordeste brasileiro, você vai ver pequenos estados. Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, são estados que você vai ver que são estados pequenos comparados à Bahia, comparados ao Ceará. Por que esses estados são pequenos? Na verdade, aquilo ali eram seis Marias. Aquilo ali era praticamente um território inteiro onde só uma pessoa era dona. Ou seja, olha o tamanho de uma Seis Maria, virou um estado brasileiro. Isso daí demonstrava essa concentração de terras aqui no Brasil. Tá? Então, os colonos assumiram o compromisso de cultivá-las e torná-las produtivas e rentáveis. A terra não cultivada era devolvida e repassada para outro colono. Os capitães donatários não promoveram melhoria nas suas capitanias, que foram destruídas. Foram organizados economicamente pelo sistema de plantation. Plantation eu já expliquei nas aulas passadas, que é um regime de produção agrícola, onde ele se baseia na monocultura para exportação e tem como uma base principal você ter um grande e numeroso número, uma grande quantidade de pessoas trabalhando em sua terra e tecnologia praticamente zero. Ou seja, eu não invisto em tecnologia, eu só coloco pessoas para trabalhar. Nesse primeiro momento, o sistema de plantation, nesse primeiro momento não, isso vai perdurar até 1888, que vai ser o regime do plantation baseado na escravidão, tá? Em você colocar escravos trabalhando. Então, isso daí teve um papel fundamental na história do Brasil. Então, de cara, como a gente pode perceber, o Brasil já vai ter essa concentração de terras que você vai criar pessoas com um poderio muito grande, porque essas extensões de terra, e você já não vai ter essa distribuição mais igualitária, principalmente no Nordeste, Sudeste brasileiro. O Sul do Brasil é um pouquinho diferente, eu já vou comentar com vocês. E esse Nordeste brasileiro, onde você vai criar essa figura tão importante, mais para frente vai gerar a figura do coronel, tá? Esse coronel que domina as terras, esse coronel que domina a política, que domina a água, esse coronel ele vai ter um papel importante na história do Brasil, muito mais para o mal do que para o bem, mas e ele vai vir desde o período dessas Seis Marias. Tá? Galera, imagina só, você tem famílias que dominam terras há 300 anos. E isso daí está muito presente, principalmente no Nordeste brasileiro. Isso está presente na política. Se você for perceber na política, os nomes costumam se repetir, o sobrenome costuma se repetir. Exemplo, uma família de coronéis que você tem na Bahia. Exemplo, a família Magalhães. A família Magalhães, que você vai ter na década de 80, na década de 90, um dos políticos mais poderosos no Brasil, que se chamava Antônio Carlos Magalhães. Esse cara, ele era uma figura, essa figura do coronel na Bahia, um cara importantíssimo. Ele faleceu há alguns anos, mas só para vocês terem uma ideia, na década de 90, quem seria o sucessor de Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quem seria o sucessor dele, ou seja, o cara que viria como candidato no lugar dele, seria um cara chamado Luiz Eduardo Magalhães, o filho de Antônio Carlos Magalhães. Só que ele faleceu, ele teve um infarto e faleceu com 40 e poucos anos. E por isso que ele não veio candidato. Aí você fala, então acabou a família Magalhães na política brasileira? Não. Quem é o prefeito de Salvador? ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto. Ou seja, essa é a figura ainda presente desse coronel. Isso daí vai longe. Você tem a família do Piauí, a família Oliveira, que tinha um político importante chamado Inocêncio Oliveira. Você tem várias famílias importantes que são famílias que vão se perdurando no poder, principalmente no poder político. Por quê? Essa figura do coronel, ele tem um papel de destaque porque ele vai criar o voto de cabresto. Ou seja, ele tem um número gigantesco de pessoas que trabalham para ele e um número gigantesco de pessoas que dependem dele. Por quê? Porque ele também domina a água. Qual é a grande jogada?
Ele quer fazer o seu genro deputado federal. Ele vai lá e coloca a cidade inteira para votar para ele. Como? Ele obriga as pessoas a votarem nele. Ah, mas esse voto de cabresto não pode. Galera, Santa Aleixo mesmo tem voto de cabresto. Imagina o interior do Nordeste. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega o caminhão, enfia um monte de gente dentro do caminhão e bota todo mundo para votar. E esse voto e a eleição desse seu genro para deputado, o que ele vai querer? Ele vai lá e o que esse coronel vai querer? Vai querer o seu investimento em saúde, em educação? Que nada. Ele vai querer a perpetuação do seu poder como coronel na região. O que ele faz? Ele consegue construir um açude, o bendito açude para a cidade. Essa cidade que tem um problema sério de falta de água. Só que esse açude não é construído em uma área pública, esse açude é construído dentro da fazenda do coronel. Ou seja, um açude público que passa a ser particular. Por quê? Porque esse cara domina tudo. Então, agora, todas as pessoas que precisam desse coronel para poder beber água. Ou seja, as pessoas falam, essa figura mais simples do Nordeste vai falar assim, poxa, olha como que esse coronel é uma pessoa boa, deixa a gente entrar na sua fazenda para poder pegar água. Mas, na verdade, isso daí é uma coisa que nós chamamos de indústria da seca, onde o coronel ele vai perpetuar seu poder em cima da política, onde ele consegue benefícios políticos para se tornar mais poderoso. Como? Ele consegue o açude, conforme eu falei, consegue um poço. Isso tudo ele vai dizer que ele consegue, mas na verdade é uma influência política que ele tem na região. Ele escolhe qual é o prefeito. Para quem já viu, lembra daquela novela Velho Chico, ela mostrava muito a figura desse coronel e como que você ainda tem isso no Brasil, tá? Esse processo que nós chamamos de coronelismo, tá? Voto de cabresto, influência política, a questão da indústria da seca, são nomes importantes para a gente perceber, tá? Vamos lá. Voltando um pouquinho na história, as terras aqui no Brasil tiveram uma grande mudança a partir de 1850, onde essas ideias lá do cercamento dos campos da primeira Revolução Industrial chegam ao Brasil, criando a Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? Já foi criado já no período do Império. Lei de Terras vai criar o comércio de terras. Antes, as pessoas só poderiam ter terras se elas recebessem doações do Império, se a ou se a igreja deixasse ela habitar aquela região. Grande parte das pessoas não tinham títulos de propriedade de terra, porque, na verdade, nem existia naquele período esse título. Ou seja, as pessoas só iam e moravam naquela região. Tá? Só que a terra não era vista como uma mercadoria, é importante dizer isso. Tá? A terra não era vista como uma mercadoria. Exemplo, é tipo um pouco a água. Se eu estou com sede, eu passo no lugar e tem uma bica d'água, eu paro e bebo. Em vários momentos a gente compreende que a água não é mercadoria. Talvez seja um dos últimos bens que a gente não entende que é mercadoria. Tá? Eu só consigo lembrar de dois bens que a gente não entende que é mercadoria, que é a água e o ar. Ou seja, você respira. Tá? Ah, professor, tá maluco? O ar não é pago, será? Só para vocês terem uma ideia, já existe um comércio de ar enlatado. Pessoas estão enlatando ar. O ar do Himalaia, o ar puro da cordilheira do Himalaia. Gente, existe isso. O cara vende uma lata de ar e a pessoa compra para poder respirar o ar do Monte Everest. Tem idiota para tudo, né? Mas é só para vocês verem como que aos poucos você vai criando comércio, mercadoria, para tudo. Tá? Uma coisa que hoje em dia é super normal, algumas décadas atrás seria considerado um absurdo, que é você comprar água, comprar uma garrafa d'água. Porque a água sempre foi vista como um bem público e de graça. Tá? Você não comprava água, você parava e falava assim para alguém, me dá um pouco d'água, a pessoa te dava água.
tá? Até um dia que alguém foi lá e botou isso aí numa garrafinha e começou a vender, e vendeu muito. Ou seja, você comercializou. E a terra era vista também como um bem público, ou seja, eu estou passando num lugar, eu preciso ter uma casinha para morar. Estou passando num lugar, ninguém é dono, você vai lá e mora naquele local. Você constrói a sua casa, sua família vai morando lá, os seus filhos, seus tataranetos, e assim isso vai ficando. Só que você não tem documento sobre aquela terra. Você só mora, só mora. Só que isso, a partir de 1850, vai mudar. Por quê? A terra passa a ser um bem comercializável. Ou seja, você pode comprar e você pode vender terras. Ou seja, você vai criar um sistema de mercantilização da terra e a terra deixa de ser um bem público. Tá? E também vai criar uma lei que vai ser bem importante, que é a seguinte: não existe mais terra que não é de ninguém. Se você olha para um morro, você acha que não tem dono? Tem dono. Como assim, professor? Se não tem dono particular, tem dono público. Que existe um negócio chamado terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras que não possuem donos e, se não tem dono, quem é o dono? O Estado, o governo. O Estado com E maiúsculo. Ou seja, esse Estado passa a ter o controle sobre as terras. E isso daí é muito importante para a gente compreender, principalmente o que acontece na Amazônia, que é a região do Brasil com a maior quantidade de terras devolutas. Tá? E isso vai ter um papel fundamental na mudança daquela região. Ou seja, agora a terra pode ser comercializada. E isso vai gerar um grande problema, que é o seguinte: são pessoas que habitam terras onde essa pessoa é analfabeta, essa pessoa mal tem documento, e pior ainda, se vai ter documento da sua terra. E pessoas mal intencionadas vão lá e vão expulsando essas famílias centenárias que habitam aquela região por falta de o quê? De um mero documento. Por quê? Não adianta nada você morar numa terra 50 anos se você não tem um documento. Hoje em dia, você sabe que tem uma lei chamada de uso capião. Não é campeão, tá, gente? Pelo amor de Jesus. Uso capião. O que é uso capião? Existe aqui no Brasil um regime que funciona da seguinte maneira: se você habita uma terra um determinado período, o uso capião muda de lugar para lugar, tá? Mas em média de 5 a 10 anos. Fica nisso daí. Costuma ser 7, 8 anos. Se você habita essa terra 7, 8 anos e ninguém vai lá e reivindica aquela terra, e você já está morando naquela terra, você paga imposto, você está habitando, você pode pedir aquela terra para você ser dona dela. Ou seja, o nome disso é uso capião. Você vai lá e fala: opa, eu estou habitando essa terra e por direito de posse eu quero ser dono dessa terra. Você vai lá e comprova que você habita aquela região e você passa a ser dono dela. Só que tem um problema. Aqui no Brasil, faltam instrução. Lembra que eu falei com vocês lá no início da falta de instrução são pessoas matutas, são pessoas simples que não têm esse conhecimento e acha que a palavra é suficiente, mas nós sabemos que o que vale muito mais é um documento, infelizmente. E o que acontecia? Essa pessoa habitava aquela região 100 anos, habitando, seus tataravós moravam ali, e ele não tem nenhum documento. Até um dia que aparece um cara mal intencionado que percebe que ele pode se dar bem naquilo ali, ele vai lá e dá a entrada do uso capião, dizendo que ele já habita aquela terra também. E ele vai lá, passa a ter documentação sobre aquela terra e vai lá e expulsa você. Ou seja, você vai criar um sistema de concentração de terras ainda mais, onde vários camponeses aqui no Brasil, por falta de instrução, por falta de documentação, vão ser expulsos de suas terras. E vão para onde? Para a cidade. Tá? Então, de 1850 até 1960, 1970, o Brasil vai passar por um processo de êxodo rural gigantesco, pessoal, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. De 1950 a 1970, o Brasil vai passar pelo maior êxodo rural da história do planeta. Escutem isso. Nenhum outro lugar no planeta Terra, nem na China, teve uma concentração de pessoas tão grande saindo do campo e indo morar na cidade. Tá?
Muitos deles foram expulsos, outros não tinham condições mais de habitar, principalmente no Nordeste brasileiro, tá? E outros também preferiram abandonar suas terras, alguns venderam, mas muitos abandonaram com o sonho de morar onde? Na cidade, com o sonho do emprego, com o sonho do dinheiro. O dinheiro também teve um papel fundamental. Já falei isso com vocês em outras aulas. O campo, você não tinha tanta figura do dinheiro, era muito no escambo, na troca. Eu planto feijão, você planta empim. Vamos trocar empim por feijão? Tinha esse sistema de escambo, de troca. Só que você não tinha figura do dinheiro, porque você não tinha figura do assalariado. Então, se você não tem a figura do assalariado, você vai ter o que? A falta desse dinheiro, e onde tem o emprego, a pessoa trabalhar ganhando seu salário na cidade. Então, você vai ter esse processo de êxodo rural. Tá, galera? Esse êxodo rural no Brasil foi um processo totalmente descontrolado. Descontrolado. Isso também teve um papel importante porque o Brasil não promoveu a sua reforma agrária. Tá? E essa reforma agrária não foi feita. Ah, desculpa, só para a gente falar reforma agrária, só para a gente ver o que foi regido. Essa lei de terras, ela teve um objetivo e também teve uma consequência. Objetivo: impedir a posse, a ocupação livre e elevar o preço da terra. Porque agora a pessoa que quisesse ter essa terra precisava pagar por ela. E isso daí teve um papel importantíssimo, negativo, com certeza, principalmente na abolição da escravatura. Que esse escravo, quando foi liberto, ele não tinha direito nem a ter um pedaço de terra. Essa é a grande diferença do Brasil com os Estados Unidos quando a gente fala sobre esse assunto. Os Estados Unidos, quando teve a abolição da sua escravatura, ele, nesse período, juntamente com a abolição da escravatura, os Estados Unidos promoveu a reforma agrária. O que é reforma agrária? Redistribuição de terras. Você vai redistribuir as terras, principalmente para aqueles que não têm, para que aqueles, principalmente os escravos recém-libertos, pudessem produzir. Se eles produzem, eles geram dinheiro, geram riqueza para o país. Aqui no Brasil não foi feito isso. O escravo, quando foi liberto, ele não tinha para onde ir. Muitos preferiam até voltar a ser escravos, isso é muito louco, mas tem relatos disso. Por quê? Porque eles foram libertos, mas eles não tinham instrução, não tinham nada, não tinham documento, não tinham onde morar. E dessa maneira, aqui no Rio de Janeiro, foram criadas as grandes fazendas, perdão, aqui no Rio de Janeiro foi criado as favelas, a abolição da escravatura no Brasil, a favela foi um dos primeiros locais para onde eles foram, e também para as periferias. Quer ver? Santarém não tem tanto esse papel, que Santarém tem um processo de colonização diferente. Mas vai para Piabetá e vê um índice de pessoas negras em Piabetá. Porque Piabetá é uma periferia, importante periferia, Piabetá, Caxias, do Rio de Janeiro. E quando esses escravos foram libertos, para onde eles foram? Eles não conseguiram ficar nos grandes centros. Ou eles foram para as favelas ou para as periferias. Eles nem conseguiram ir para o campo, porque no campo já não tinha onde eles habitarem, não, eles não receberam terra. Então, muitos foram para a periferia. Então, repare, quanto mais você vai para a periferia, maior vai ser o índice de pessoas negras, pessoas pretas, né? Porque negro não é a palavra muito legal. A palavra certa é falar preto, mas é difícil entrar na nossa cabeça, né? Então, vamos lá, isso é um papo para outro momento. Então, qual foi a consequência dessa lei de terra? Manteve a distribuição desigual de terras, garantiu o título de propriedade para esses grandes proprietários e limitou o acesso à terra. Então, essa lei acabou aumentando a concentração fundiária, tá, galera? E ele vai criar um sistema, um regime de propriedade. A propriedade vai ser classificada de acordo com o seu tamanho. Você cria o regime de minifúndio, a empresa rural e o latifúndio. Isso tudo é de acordo com o seu tamanho. Isso é de acordo com o hectare. O que é um hectare? Um hectare nada mais é do que 10 mil metros quadrados. O que são 10 mil metros quadrados? São 100 metros por 100. 100 metros por 100 metros. A cada 100 metros por 100 metros é um hectare. Se você tem 2 hectares, é 200 por 200. E assim vai. Ou seja, se você tem até 100 hectares, você tem um minifúndio.
de 100 a 99 hectares, você tem uma empresa rural. Isso vale até hoje, tá, gente? E acima de 1.000 hectares, você tem um latifúndio. É importante isso daqui, que a lei muda de acordo com o tamanho da sua terra, tá? Exemplo, se você tem um minifúndio, você tem direito, é você considerado uma agricultura familiar. A lei é diferente, tá? Os benefícios são diferentes. O regime de empréstimo é diferente e por aí vai. Por isso que essas pequenas famílias que criam esses minifúndios costumam se juntar e formar grandes associações. E essas associações costumam ter muito mais força na hora de poder investir. Por exemplo, às vezes uma família só não consegue comprar um trator, mas se você tem uma associação, junta 20 famílias, essas 20 famílias conseguem ter um trator. Entenderam? Isso daí é importante de a gente compreender. Isso vai de acordo com a classificação dessas propriedades. Tá? Então, aqui no Brasil, essa estrutura fundiária, ela recebe uma classificação que é o módulo rural. Um módulo rural é uma área onde a gente considera que 4 pessoas adultas podem trabalhar durante um ano e retirar o sustento desse local. Ou seja, eu tenho um módulo rural. Um módulo rural, uma quantidade específica de hectare, onde você sabe que você consegue tirar o seu sustento dali, tá bom? Isso daí é importante quando a gente for ver sobre a questão de reforma agrária. Então, esse minifúndio, a propriedade rural menor do que o módulo rural regional. O módulo rural vai mudar, por que eu não falei o tamanho? Esse módulo rural muda de região para região no Brasil, tá? Por exemplo, o módulo rural da região norte é maior do que da região sudeste, por aí vai. Então, essa agricultura tradicional familiar, são regiões com menos de 100 hectares. E essa empresa rural, propriedade rural com área equivalente a 600 vezes a área do módulo rural regional, tá? Até você ter essa agricultura moderna, de 100 a 999 hectares. E esse latifúndio aqui no Brasil, onde toda propriedade rural são 600 vezes maior do que o módulo rural. Ou seja, se eu tenho aqui um módulo rural que são 30 hectares, se eu tenho 600 vezes o tamanho desse módulo rural regional, eu tenho um latifúndio. Tá? Ou pode ser também por exploração. Como assim? A propriedade rural não ultrapassa 600 vezes, mas ela é inexplorada. Por que isso aqui é importante? Aqui no Brasil existe a lei para você ter a desapropriação de terras. A partir da Constituição de 88, que a gente já vai comentar, o Brasil foi criada a função social da terra. A terra tem uma função social, ou seja, ela precisa produzir alguma coisa. Se você tem um latifúndio que não produz nada, zero, ele pode ser desapropriado. Como assim? O governo vai pagar o valor específico daquela terra e vai pegar e vai redistribuir pelos que não têm, né? Em sua teoria, tá bom, gente? Em sua teoria. E essa estrutura fundiária, ela é importante para a gente entender como que acontece essa questão de redistribuição de terras aqui no Brasil. O órgão responsável pela reforma agrária chama-se INCRA, tá? Que é o Instituto Nacional para a Reforma Agrária. O INCRA, ele vai medir as suas terras para ver se você está produzindo ou não. Se você não está produzindo suas terras e você tem uma grande extensão de terra, ele pode se desapropriar. Por isso, pessoal, que em vários momentos você vai perceber, se você passar ali pela Magé Manilha, aquela área ali de Itambi, aquela área depois de Várias Pedrinhas, você vai ver umas extensões de terras absurdas e você vai ver 2 ou 3 cabecinhas de gado pastando lá. Aí você olha e fala, ué, o que é isso? Só algumas cabecinhas de gado pastando. Agora você pensa, pô, o cara não está tirando dinheiro daquilo ali. Na verdade, por que ele bota aquelas cabeças de gado pastando? Para ele não ter a terra desapropriada, para ele entender que aquela terra possui uma função social. Ou seja, é uma jogada que ele faz para não ter a terra desapropriada. Isso é tão louco, pessoal, que principalmente lá para o interior do Brasil, lá para a região centro-oeste, onde o INCRA precisa vistoriar áreas gigantescas, o que o INCRA faz? Ele passa de avião visualizando as terras. E ele conta principalmente as cabeças de gado, precisa ter um número determinado de cabeças de gado,
por hectare, mas é baixa, tipo 1 ou 2 cabeças de gado por hectare. E o que, que o fazendeiro faz para não perder a terra? Ele pega as grandes pedras, uma pedra, um afloramento de pedra no meio do campo, ele pinta de branco a pedra, pega o cal e pinta de branco. Por quê? Quando o fiscal do INCRA passa de avião olhando a sua terra, contando as cabeças de gado, ele vê os pontinhos brancos no verde, né? Ele vai lá e vê aquela pedra, ele conta como gado. Olha que jogo, olha que filho da mãe que o cara é. Ele faz isso para quê? Para que a terra dele não seja considerada um latifúndio improdutivo e que ele não possa perder aquela terra. Isso aqui no Brasil é um problema sério, tá? O Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore para aumentar a sua produtividade. O Brasil tem diversas áreas que são latifúndios improdutivos, que poderiam rapidamente acabar com a questão da falta de terras para produzir alimentos, para produzir insumos e por aí vai. Tá? Isso aqui no Brasil, só para vocês entenderem. Você vai ver número de propriedades e área ocupada. Tá? Se você for ver abaixo de 10 hectares, ou seja, pequenas extensões de terra, você vai ter uma área ocupada baixa, tá? Conforme você vai aumentando, perdão, você vai ver que o número de proprietários, olha só, 47% dos proprietários do Brasil têm até 10 hectares, ou seja, são pequenas extensões de terras. 38% tem de 10 a 100 hectares, tá? 8% tem de 100 a 1.000 hectares. Em compensação, menos de 1% dos agricultores, dos donos de terras no Brasil, ou seja, 0,91% tem mais de 1.000 hectares. E isso corresponde a 44% das terras do Brasil. Ou seja, 44% das terras agricultáveis do Brasil estão na mão de menos de 1% desses trabalhadores. Em compensação, 47% dos trabalhadores do Brasil têm menos de 2,36% das terras. Olha como que essa distribuição de terras é uma distribuição totalmente irregular. E isso tem um preço considerável aqui no Brasil. Tá? Então, aqui no Brasil, isso vai gerar essas grandes proprietárias de terras. E você vai ver que são poucas pessoas e essas pessoas têm um poder muito grande. Tá? Por quê? Porque eles influenciam diretamente na política. A bancada ruralista no Brasil, no Congresso, é muito forte. Tá? E você vai ver que essa reforma agrária ela entra em choque com, com essa bancada e isso daí continua até os dias de hoje. Tá, galera? Por quê? Porque são poucas pessoas, mas são pessoas muito ricas, muito poderosas, que concentram praticamente 50% das terras agricultáveis no Brasil. Tá? Isso vai gerar movimentos de revolta no campo, principalmente no MST que existe a reforma agrária, mas eu vou deixar isso daqui para a próxima aula. Tá? Na próxima aula eu vou falar sobre esses movimentos que lutam pela reforma agrária e também essas relações no campo que eu falei que ia falar hoje, mas acabei não comentando. Tá bom? Na próxima aula a gente vai perdurar por esse caminho, que é um caminho bem importante. Bom, gente. Deixa eu só fazer aqui.